Olá a todos! Estamos aqui na primeira gravação nossa do primeiro ano do ensino médio, exercitando transformações químicas das questões 1, 2, 3 e 4. E nessas questões estávamos trabalhando a ideia de transformações químicas propriamente dita. E nessa parte de transformações químicas, na questão de número 1, eu já fiz questão de deixar para vocês exatamente o que seria uma transformação química. São fenômenos químicos, são aqueles que envolvem rearranjo dos átomos e assim formação de novas substâncias. Algumas vezes esses fenômenos são acompanhados de evidências experimentais, ou seja, alterações macroscópicas. Então, esses fenômenos podem ser acompanhados de evidências o quê? Experimentais. Ou seja, alterações macroscópicas, algo que consiga perceber. E isso pode dar indícios do quê? De transformações. Pois eu tenho que tomar um cuidado. Contudo, deve tomar cuidado, pois são apenas indícios. Um exemplo cotidiano de alteração macroscópica química é a formação da cor verde após a mistura da tinta azul com a tinta amarela. Eu tenho que tomar um cuidado, que isso daí está mais relacionado a um fenômeno que óptico. E, na verdade, não está relacionado a uma formação, realmente transformação química propriamente dita. A formação de uma nova o quê? Substância. O surgimento da cor vermelha em uma chapa de ferro ao ser aquecida. Quando nós temos o aquecimento, bem ou mal, e ele adquire a incandescência, eu estou tendo o fornecimento de energia aos átomos e aí eu estou tendo as transições o quê? Eletrônicas. Então, isso daqui é algo que o primeiro ano ainda não precisa realmente ficar preocupado. Mas não é uma transformação química, porque ao terminarmos o aquecimento da nossa chapa de ferro, ela continua sendo uma chapa de ferro que simples. Item C, a formação de bolhas após a adição de açúcar em um copo de refrigerante. Quando você está adicionando açúcar, bem ou mal, nós estamos tendo a redução da solubilidade do gás carbônico em água. Ou seja, eu não estou tendo aí uma transformação química. O que seria uma transformação química? O surgimento da cor caramelo em uma panela contendo açúcar ao ser aquecido. Porque quando você está fazendo isso, você está levando o açúcar à fundição, você tem o que? A sua sacarose perdendo água, e ao se perder água, ela está se transformando em anidridos de glicose, anidridos de frutose ou glicosanos e levulosanos. O nominho complicado. Então, vocês estão notando aí que eu estou formando, ao ter o aquecimento do açúcar para caramelizar, eu estou tendo a formação de uma série de substâncias novas. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa D, que está expressando o quê? Uma transformação química. Observem que ficou para vocês o item, a questão 1, como base para responder o que? As demais, porque a questão 1 tem o que? A definição de fenômenos químicos, que são aqueles que envolvem rearranjo dos átomos e assim a formação de novas substâncias. E com relação aos processos físicos e químicos, correlacione as colunas. Aqui tem um erro, desculpem-me. Processos químicos e processos físicos. Processos químicos, 2, processos físicos, e aí eu tenho que relacionar a coluna aqui. Então, nesse caso, a queima do papel. Quando estou queimando papel, estou formando novas substâncias. Então, é um fenômeno químico, é um processo químico, vai ser o número 1. Quando você tem o papel amassado, o papel ele continua sendo feito apenas do que? De celulose propriamente dito. Então, nesse caso, é um processo físico. Observe, não teve alteração da substância. Quando estou falando obtenção de sal a partir da evaporação da água do mar, eu estou falando para vocês que a água do mar tem o sabor o quê? Quando está o sal dissolvido em água do mar? Salgado. Na hora que você fez toda a evaporação da água, você vai ter o quê? Um pó branco que vai ter que sabor? Salgado.
Ou seja, eu vou ter ainda a mesma substância, então vai ser um processo que? Físico. Palha de aço enferrujada. A palha de aço enferrujada, note, eu tive um sinal perceptível, a mudança de cor, sendo que era feito inicialmente de ferro e um material o que? Alaranjado depois. Então, você teve uma mudança de cor indicando que teve a formação de nova substância. É uma transformação química. E o bloco de cobre transformado em fios de cobre. Note, eu peguei um bloco de cobre, esse bloco de cobre eu diminuí ele de maneira a transformá-lo em fios. Ou seja, bloco de cobre, fios de cobre. É a mesma coisa, não teve alteração nesse caso da composição química, continua sendo um processo físico. Observem que eu vou ter que assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, ó, 1, 2, 2. 1, 2, 2 seria a alternativa B. Só que agora vamos parar para pensar. Tem horas que eu preciso saber tudo, tem horas que eu não preciso saber tudo, mas sabendo uma parte eu já consigo responder a minha questão. Essa questão é um clássico exemplo. Observe, queima do papel. O primeiro item seria 1. 1. Note que é o item A, B e D. Então já poderia excluir os itens C e E como resposta da minha questão propriamente dita. Agora, quando você está falando o item 2, o segundo item, eu falo que é papel amassado e é um processo físico, ou seja, 2. Observem que pode ser o item A, pode ser o item B, mas já não é o item o quê? D. Observem que agora eu e vocês ficamos com cerca de 50% de chance de acertar essa questão no chute. Então, observem, pessoal, que simplesmente sabendo 2 itens, eu excluiria 3. E aí já teria chance de 50% de acerto no chute. Então, até mesmo para responder qualquer prova de múltipla escolha, é necessário, às vezes, você tentar fazer uso do conhecimento que você tem, mesmo que seja pouco. Se você tiver certeza de um item ou 2, às vezes você já reduz o número de itens errados e aumenta sua chance de acerto no chute. Mas é melhor saber tudo, tá? E aqui lembrando para vocês que nós tínhamos observado que a nossa resposta seria, nesse caso, o item o quê? B. Continuando, eu tenho aí a questão 3. Ele fala, considere os seguintes processos. Atração do ferro pelo ímã, combustão da gasolina, desaparecimento de bolinhas de naftalina e enferrujamento de um prego. São processos químicos somente 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 4 e 3 e 5. Primeiro, vamos começar a pensar no que ele pediu. Ele quer saber quais são os processos químicos. Vamos parar para pensar. A atração do ferro pelo ímã. Pessoal, a atração do ferro pelo ímã vai ser um processo físico. Pura e simplesmente é um processo físico? É um processo físico. Então, sabendo que é um processo físico, você já poderia excluir como correta, nesse caso, o item A, o item B. Notem que já excluímos isso. Agora, 2, a combustão da gasolina. Combustão, vamos falar algo para quem não sabe. É uma maneira chique de falar que está tacando fogo em alguma coisa. Traduzindo em miúdos, eu estou tacando fogo na gasolina. Ao tacar fogo na gasolina, a gasolina vai continuar sendo feita da mesma substância que era antes ou vai formar novas substâncias? Vai formar novas substâncias. Então vai ser um processo pessoal, nesse caso,
químico. Olha aqui, então a combustão da gasolina é um processo químico. Ou seja, tem que ter 2. Então, 2, 2, opa, aqui é 3 e 4. Estão vendo aqui, ó, já excluí o item E. Observem que eu parando para pensar em cima das alternativas anteriores, eu vou conseguindo o quê? Excluir às vezes as alternativas para ficar com 2. Só que você não seja o azarado de sempre escolher errada, pelo amor de Deus. Agora, aqui, continuando, desaparecimento das bolinhas de naftalina. Pessoal, é muito legal. É um exemplo de sublimação, uma passagem de mudança de estado físico que ocorre diretamente do estado sólido para o estado que? Gasoso. Ou seja, é uma transformação que, nesse caso, física, certo? É uma transformação física? É uma transformação física. Ou seja, quem tem 3 está o quê? Errado, porque ele quer somente a processos o quê? Químicos. Ficou apenas o quê? 2 e 4. E é claro, o enferrujamento de um prego é uma transformação que? Química. Então, a alternativa correta seria a alternativa o quê? D. Aí, por último, dessa primeira parte, seria uma revista traz a seguinte informação científica. O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como gelo seco. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado que? Gasoso. É correto afirmar que a sublimação é, primeiro, está falando que o gás carbônico, quando está no estado sólido, chama-se gelo seco, e quando ele é posto que na temperatura ambiente, ele sofre um fenômeno chamado que? Sublimação, e passa diretamente do estado sólido para o estado que? Gasoso. Então, ele está falando do gás carbônico, que é gelo seco, temperatura ambiente, ele sofre um processo chamado sublimação, diretamente do estado sólido para o gasoso. Ele falou que mudou a composição química. Ele falou que o gás carbônico transformou-se em outra substância. Não, ele apenas afirmou que passou do estado sólido para o gasoso. Então, é correto afirmar que a sublimação é um fenômeno? É um fenômeno de que tipo? Químico. Pessoal, apenas passou do estado sólido para o gasoso. Então, aonde é fenômeno químico está o quê? Errado. Então, observem aí que nós já eliminamos 3 itens logo de cara. Aí ficamos entre os itens B e C. O item B fala físico, uma vez que ocorreu uma transformação de substâncias. E C, físico, uma vez que não ocorreu transformação de substâncias. Pensem, o gelo seco, ele sofreu uma transformação de substâncias? Ele não sofreu uma transformação de substâncias, ele passou do estado sólido para o estado que? Gasoso. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Físico, uma vez que não ocorreu a transformação de substâncias. E com isso encerramos a primeira parte.